Por aqui, informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda, 29 de janeiro de 2018. O som e a fúria. Desbancando até o hit Chiclete do ano, o cantor havaiano Bruno Mars leva 6 estatuetas e se consagra no Grammy 2018. Na cerimônia, realizada na noite de ontem, Hillary Clinton apareceu lendo Fogo e Fúria, o livro de cabeceira dos detratores do presidente americano Donald Trump. Separados pós-nascimento, Ayrton e Ana Clara, pai e a filha que causaram polêmica no Big Brother por causa da relação cheia de selinhos, são os escolhidos da família Lima para continuar no reality da TV Globo. Visões em choque, a reforma da Previdência, a situação de Lula e a renovação na política são alguns dos temas que vamos debater com a ex-presidente da UNE, Carina Vitral, do PCdoB, e com o prefeito regional de Pinheiros, em São Paulo, o Paulo Matias, do PSDB. Esses são alguns destaques do Morning que está apenas começando. Vamos lá. Bom dia, Vini. Bom dia, Ed. E aí, rapá? Mais uma semana, hein? Vamos em frente. Vamos lá, né? E uma semana quente, hein, Edgar? E hoje, olha... Promete. Eu tô ansioso. Promete. Porque vai ser quente esse debate. Eu espero também que seja muito produtivo, né, Edgar? Que é isso que a gente sempre espera, né? Então a Karine e o Paulo, como você já citou aí, são duas forças jovens da política nacional e a gente está mais do que nunca, né, precisando de ideias novas para arejar essa política mofada que graça no país. Você então, tá falando difícil, hein, Vini? Tá bonito, né? Tá aprendendo, né, meu? Então, nesse contexto, eu acho que uma boa tag para esta manhã é a seguinte: hashtag Ideias para o Brasil. Hashtag Ideias para o Brasil. Então, Twitter, você dá sua contribuição aí para que a gente possa avançar como nação, beleza? Beleza, falado, Vini. E aqui também você interage pelo nosso WhatsApp. É o 11 931 17009. Nosso número você pode mandar sempre. É bom reforçar mensagens em áudio ou em vídeo, tá bom? Olha, mais tarde o Caio vai mostrar pra gente aqui que mais uma vez o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ele foi hostilizado em um voo comercial. Bom, já de cara eu quero saber a opinião do ouvinte do Morning Show. Você concorda com esse tipo de manifestação? Com esse tipo de protesto, digamos assim? Conta pra gente, justifique sua resposta. Estamos aguardando mensagens, como eu disse, em áudio e em vídeo, tá bom? Gilmar Mendes estava lá, dessa vez num voo dentro do avião, esperando para desembarcar, né? Começou uma manifestação, as pessoas começaram a dirigir a palavra a ele, né, se fingiu de morto ali, deu uma risadinha aqui, outra ali. Houve essa manifestação, esse protesto dos passageiros desse voo com a figura do ministro Gilmar Mendes. Você concorda? Conta pra gente o porquê. 11 931 17009 é o nosso número pra você interagir aqui com o Morning. No mais, pra ver o programa, tem várias maneiras. Você baixa o aplicativo da PAN, você assiste por ele, tem o nosso portal jovempanfm.com.br e tem também o nosso canal youtube.com/morningshowjp com conteúdo extra do programa, várias entrevistas, os debates que já aconteceram aqui no Morning Show. Não deixe de acessar também nossas mídias sociais, temos Instagram, temos também o nosso Facebook. Passa na nossa página, se gostar, deixa o seu joinha que a gente fica bem satisfeito e felizão. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui no Morning. Vamos lá, vamos abrir o noticiário falando do grande vencedor do Grammy 2018. Marcela, vamos lá. Bom dia para a senhorita. Bom dia, Edgar. A nossa produção separou uma música aqui antes do seu comentário, né? É que deve ter levado tudo quanto é prêmio nessa última edição do Grammy. Veja bem, Edgar. Ah, claro. Ganhou, sem dúvida. Ué. Veja bem, não é bem assim. Não, é uma aposta que eu tô... Não? O Maluva A música, ganhou? o clipe mais visto no YouTube, a música mais chiclete de todos os tempos, que desbancou Macarena, não levou nenhuma estatueta pra casa. Nossa, desbancou a Macarena, é verdade. Nenhuma. Ele estava concorrendo como gravação do ano, música do ano e performance do e não levou nenhuma. Ganhou, mas não levou. Barbilade. Você não gostou da O pessoal pediu boicote no
voz Twitter. do povo. No churrascão que você faz lá em Ribeirão. Só dá Despacito, velho. Olha lá. Mas não foi Despacito que ganhou, foi o Bruno Mars que arrasou nessa competição, ganhou 6 estatuetas. Ele ganhou com 24 Karat Magic de melhor álbum e melhor álbum de R&B. Ele ganhou com a música que tem o mesmo nome, 24 Karat Magic de melhor gravação. E também That's What I Like como melhor canção geral e de R&B e também melhor atuação. Ou seja, desbancou tudo, ganhou todo mundo. Bruno Mars foi o grande vencedor da noite, seguido pelo Kendrick Lamar, que levou Cobon Hamblow, ganhou os principais prêmios de rap, canção, atuação individual e vídeo musical. E Loyalty, que é a parceria dele com a Rihanna, que é uma música incrível, também ganhou o fonógrafo de melhor atuação cantada de rap, ambos temas do álbum Down, que ganhou como melhor álbum de rap. Caramba, é VJ essa menina, Edgar? Porra, meu. Aula de cátedra. A lista eu tô toda ali. aqui do lado do Edgar, Ô, Marcela, a gente Marcela, aprende. você sabe que eu fui olhar quem era a Alessia Cara, né? Porque eu não tinha ideia. Ele ganhou como revelação, tá? Sim. Aí eu olhei e vi que era, tipo, mais uma. Você não gostou, Edgar? Tipo, igual a todas as outras. Mas a menina tá crescendo agora, começou com Tudo 13 bem, anos, tudo bem, gravando tudo bem. vídeo no YouTube, Tudo entendeu? bem, tudo Tá bem. chegando lá. Tudo bem, beleza. Quem que é ela essa chega pessoa, lá. É uma Edgar? cantora canadense que ganhou o prêmio de revelação. Revelação. Alessia Cara. Acha um vídeo aí dela, toca pra gente enquanto a Marcela Putz, fala. então vamos lá. Seguinte, vamos lá. A Cisa foi a artista mulher com mais indicações. Foram 5, mas ela também não levou nada pra casa. Quem mais? Jay-Z foi líder, 8 indicações, também saiu de mãos abanando, ou seja, 0. Não ganhou nada. A Alicia Cara, que o Edgar já falou pra gente, ganhou como revelação. Teve também... Tá rolando aí, ó. Olha lá, essa é a Alicia Cara. Não é boa, Edgar? Boa pra caramba. Não é que não é boa, É não boa, é igual, Edgar. é tipo igual. É a mesma Mas tá coisa. chegando lá, tá começando agora, Edgar, entendeu? Uma hora ela chega lá. Claro, deixa a menina. Eu sei, mas não achei nada demais. Olha só, a melhor atuação do pop individual ficou com Ed Sheeran, que não foi na premiação, ele ganhou 2 prêmios e não foi recebê-los. Que mais? Teve muita coisa na noite, teve muita atuação política na noite, teve também muitos looks, muita coisa legal, a gente já fala disso, mas vamos focar na música. A Kesha com a Cyndi Lauper e também a Camila Cabello e outras atrizes fizeram uma apresentação muito bonita da música Praying, que é uma música que a Kesha fez supostamente para o agressor dela, que é o DJ, o Dr. Luke, né, o produtor. Foi uma apresentação bem forte, assim, bastante comovente, muita gente curtiu, palmas, choros, foi uma grande apresentação na noite. Também teve um discurso da Camila Cabello, que é uma imigrante, né, nos Estados Unidos, ela é meio cubana, meio mexicana, ela fez uma apresentação, uma introdução do YouTube muito bonita também, falando sobre os Dreamers, que são aquelas pessoas que vão ilegalmente para os Estados Unidos buscar o sonho americano. A família dela fez isso, então ela fez lá para esse lado político também, foi bem bonito. Teve a recusa da Lorde, não teve? Teve também. Que não quis ir fazer parte do Dream Team lá, de uma banda para homenagear o Tom Petty, né? Exatamente, ela não quis participar, não fez essa participação. Teve a Janelle Monáe, que introduziu Time's Up na noite também. Teve muita coisa legal, mas o que aconteceu, o destaque da noite ficou por conta de uma pessoa que será a rainha do mundo, de acordo com o Twitter, que é a Blue Ivy, filha de Beyoncé com Jay-Z. Essa jovem menina, ela apenas... cheia de marra, pediu silêncio pra mãe e pro pai enquanto a Camila Cabello falava. A gente tem um trechinho, quem tá no YouTube pode acompanhar com a gente, o Bruno vai soltar pra gente, por favor, o vídeo da Blue Ivy batendo as palminhas, interrompendo a mãe e o pai enquanto ele bate palminhas. Vai lá, Bruno. É maravilhoso esse vídeo. E o Twitter já criou várias teorias, olha só, quem tá acompanhando com a gente pode ver. Ela simplesmente, para a mãe, dar uma segurada, por gentileza, que eu quero ouvir. E aí o Twitter começou a inventar várias teorias, várias interpretações para esse momento icônico da futura rainha do mundo, a rainha do pop, que é a pequena Blue Ivy. Esse foi o momento da noite, eu só queria dizer isso. E, falando em internet, também vale destacar que a galera no Twitter ficou um pouco pistola, Edgar. Porque... O que aconteceu? Porque teve poucos prêmios femininos, poucas mulheres ganharam. E a galera falou, não, como assim? Essas mulheres fazem um monte de álbum, um monte de coisa boa e acabaram não ganhando nada. Mas não dá pra gente tirar o mérito do Bruno Mars, que arrasou, realmente foi, na minha opinião, foi um grande vencedor, sim. Você falou de manifestações políticas, né, Sim. na premiação e tal. A gente trouxe aqui a nossa comentarista e analista política, Manu Carvalho. Nossa, entendi. Porra, meu. Analista Eu achei política? que ia chegar com uma sonora, uma trilha.
pra Agora me coisa lembrar séria. meus tempos quando eu vim aqui. Aí você vem como analista política, entendi. Da Entendi, UFM, Manu né? Carvalho. Universidade Federal da Moda. É verdade, tá aí, vai. Gente, de política eu só tô lendo, entendeu? Não posso comentar nada. Estado. Não, mas vamos lá. Mas de moda, vamos falar, porque disso eu entendo. Então, vamos lá. Pegar ali a primeira referência pra gente situar o ouvinte aqui da manifestação que rolou no Globo de Ouro. Isso. Todo mundo de preto ali, em solidariedade às vítimas do assédio sexual. Qual foi a Exatamente. pegada política dessa vez nessa premiação, Manu? Olha, Edgar, dessa vez teve uma continuidade de pessoas usando preto, o que é muito legal porque a gente fala que, na moda, a gente fala que quem não quer arriscar é preguiçosa e usa preto. Então a gente viu várias ideias. Ó, nós dois, eu só hein, uso hoje. preto, então eu sou muito preguiçosa. Olha também hoje. E a gente viu várias ideias de inspirações de vestidos, smokings em preto. Então, dessa vez, a gente teve celebridades usando rosas brancas em seus looks para apoiar a campanha de assédio sexual e também pela igualdade de gênero em Hollywood. Então, a hashtag Time's Up e também é o movimento Me Too. Então, a gente viu Lady Gaga usando uma rosa, Miley Cyrus, Sam Smith, Lana Del Rey. Então, assim, várias pessoas usando essa rosa, demonstrando esse apoio a esse movimento. E eu vou te falar mais, Edgar. A moda cada vez mais tem sido usada para protestos. Então, isso a gente viu em 2015, quando a Chanel fez um desfile, há muito tempo atrás. O Karl Lagerfeld colocou nas suas passarelas pessoas falando, protestando sobre o meio ambiente, sobre desigualdade, que eu acho que muita gente tem falado até na premiação, que poucas mulheres ganharam. E então a gente vê a moda sendo usada em forma de protesto e cada vez mais vai ser assim. Então, Lady Gaga, como quem está assistindo a gente, usou um vestido preto, todo bordado e rendado. Enfim, esse vestido era até um vestido meio clássico para Lady Gaga, mas o cabelo dela era um cabelo que usava uma fita, enfim, era uma coisa bem louca, mais diferente, né? Então, várias pessoas gostaram e várias criticaram. Agora, vamos fazer um destaque 3 do que rolou lá de moda mesmo? Vai lá. Smoking. Muitas mulheres estão usando smoking, o que é muito bacana. E tem uma forma que a Ivy usou que eu acho que é pra gente pensar. É um smoking todo bordado. E aí, pra não ficar careta, ela não colocou uma blusa por baixo. Então ficou super sensual, só um botão fechado, ficou linda. Muito tomara que caia. A gente viu isso no Golden Globes. Estamos vendo de novo agora no Grammys. Então a Rita Ora usou, a Kate Holmes usou. A Rita Ora foi uma das pessoas que usou também uma flor branca, tá? Metalizado. Chrissy Teigen tava a mais linda. E preto. Então Miley Cyrus usou. Beyoncé tava com um look meio excêntrico, né? Com um chapéu. E olha, uma curiosidade é que o brinco que ela tava usando era um brinco bem grande, né? É de 6,8 milhões de dólares. Só perde assim, pra esse seu aí, né, mano? Esse meu não tá custando nem R$2. E então a gente viu metalizado, muito preto, tomara que caia smoking. Eu acho que essas são as tendências. Os homens, a gente viu muito brocado, smoking brocado e também smoking bordado. Eu acho que é uma tendência difícil para chegar no Brasil, mas... O que é o brocado, Manu? O brocado seria essa estampa do Elton John aí, O e o do bordado Elton John do é outro. o bordado. O brocado seria mais ou menos tipo Nick Jonas. Esse é o brocado. Não sei quem Ô, que é Tony, essa pessoa. tecido de sofá? Quem que é Que essa que é? pessoa? É tipo um tecido de sofá, exatamente. Ô, Tony, olha, você ostentaria no seu blazer brocado, obviamente, no Grammy, um cravo branco pra entrar na onda do protesto, da manifestação ali, A Tony? gente precisa contar a história da rosa branca, né? A rosa branca, que foi usada no Grammy, ela aparece a primeira vez na Alemanha, em 1942, quando um grupo de jovens entre 21 e 25 anos fundaram um movimento antitotalitarismo e antinazismo chamado Weiss-Rose. Weiss, em alemão, Branco. Weiss é branco, E Rose. rosa branco. Então, eles distribuíam rosas brancas contra Hitler. É óbvio, eram dois irmãos, Hans e Christi Scholl,
foram todos fuzilados pelo nazismo. O nome Rosa Branca, desde então, representa um chamado para você protestar contra o totalitarismo. Olha aí. Olá. Isso é de improviso, olha, viu? É cultura, exatamente. Nem eu sabia dessa. Vamos seguir. O Caio, teve discurso político no Grammy também. Manu falou aí das roupas, né? E até das manifestações envolvendo aí essa rosa branca e tal. Mas teve mais, né? Teve. Não tem muito como não misturar alhos com bugalhos, porque os negros estão à flor da pele lá nos Estados Unidos. E no sábado, o Jay-Z, que teve ontem lá no Grammy, a gente acabou de ver a imagem dele do lado da filha, da Beyoncé também. Ele deu uma entrevista na CNN e ele fez algumas declarações que cutucaram o Trump. Ele falou, entre outras coisas, que esses ataques que o Donald Trump vem fazendo aos negros nos Estados Unidos são para mascarar o desemprego entre o povo negro. Ele abraçando uma causa dele. Ele soltou essa durante a entrevista no sábado. No domingo, enquanto estava rolando o Grammy, o Donald Trump foi lá, usou o Twitter, como ele quase nunca faz, para dar uma resposta, uma réplica, e soltou esse tweet aí. Ele tá falando o seguinte, alguém avisa pro Jay-Z que por conta das minhas políticas, o desemprego entre os negros, no último relatório que eu divulguei, eles atingiram, o desemprego atingiu o nível mais baixo de toda a história dos Estados Unidos e tal. Ou seja, deu essa raquetada aí no Jay-Z, o Jay-Z não falou mais nada e ficou por isso mesmo. Só que o ponto alto do Grammy ontem foi uma apresentação surpresa. Durante a festa, o pessoal soltou um sketch que a gente vai assistir agora. O Bruno vai soltar o botão aí. Rolou uma sketch com alguns artistas, começou... Esse é o John Legend. Ele começa a ler nada mais, nada menos que na cerimônia do Grammy, o Fire and Fury, ou Fogo e Fúria. Aquele livro que foi lançado dia 5 de janeiro desse ano, contando os bastidores da Casa Branca. Não só as celebridades estão lendo, como agora, quem está assistindo a gente pelo YouTube, alguém começou a ler um trecho do livro tampando o rosto, quem que é? A Hillary Clinton. Ou seja, foi uma sketch que rolou com algumas celebridades, o Snoop Dogg, a Cher, a Cardi B, que é uma rapper agora, que tá na cena, John Legend, enfim, lendo trechos desse livro que fala mal aí do Donald Trump. Isso durante a cerimônia. Todo mundo começou a dar risada, foi um ponto alto do Grammy, porque ninguém esperava por isso. As pessoas estavam lendo o livro e supostamente estavam sendo dirigidas pelo James Corden, que é um apresentador, ator, enfim. Ele é tudo. Ele faz uma entrevista. Ele é tudo, né? Roteirista de TV, ele faz tudo. E nessa sketch era mais ou menos assim, eles estavam procurando... E democrata. E democrata. Eles estavam procurando alguém para ser um leitor oficial do livro, uma brincadeira. E aí esses artistas liam um trecho, aí ele vinha o James Corden, não, corta, você não tá legal, vem outro. Aí vinha outro artista, não, você não sei o quê. E aí no fim, quem era escolhida para ser a oficial era justamente a Hillary Clinton. Não pegou muito bem entre alguns simpatizantes do governo. Minutos depois, cadê o Bruno? A Nikki Haley soltou um tweetou o seguinte, a embaixadora aí. Olha, eu sempre gostei das apresentações do Grammy, mas ver artistas lendo Fire and Fury matou a cerimônia, acabou com isso. Gente, não arruinem a música boa com lixo. A gente alguns de nós amamos música, mas não queremos que a política se embaralhe aí com a cena musical. O filho do Donald Trump também tweetou o seguinte, ele ficou meio bravo aí com a Hillary Clinton fazendo chacota do pai dele. Ele foi e tweetou a seguinte frase. Olha, você lê alguns trechos de fake news, as notícias falsas, né? Um livro de fake news no Grammy parece uma grande consolação para quem... um prêmio de consolação para quem perdeu a presidência. Ou seja, deu também uma bordoada aí na Hillary Clinton. Só lembrando que o James Corden é aquele que faz carpool. Sim. Então ele é amigo de todas as celebrities. Por isso que a facilidade dele corta, não vai mais fazer, né? O carpool é aquele programa que tem no YouTube um monte de vídeo dele dirigindo um carro com algumas celebridades do lado e tal, né? Boa, Manu, valeu. Gente, um beijo, boa... Eu nem sei que dia é hoje, segunda. Começou bem. Vamos girar o assunto aqui no Morning Show. Oi, vai.
As pipas do vovô não sobem mais. Olha aqui, ó. Nesse final de semana, o presidente Michel Temer teve em 2 programas populares da televisão brasileira, num claro esforço aí de melhorar, primeiro, a própria imagem e depois vender as reformas do seu governo. Silvio, eu pergunto, foi bom para o senhor? Você sabe que foi muito legal o Temer vir aqui e falou com as colegas de trabalho. Porque eu disse, Temer, se você conseguir passar a ideia da Previdência para as colegas de trabalho, você vai conseguir passar para o Brasil. E aí foi isso que ele fez vindo aqui no programa, não é mesmo, Temer? É verdade. E você sabe, Edgar, que foi muito legal porque eu sou consumidor dos produtos Jequiti. Então aproveitei minha ida até o Silvio Santos também para adquirir novos produtos, né? Para dar para a Marcela, enfim. Então... É um grande imitador. Mas só isso, Edgar. Moura, cara, você é um figurinho. Michel Temer usando aí o palco do Silvio Santos, né, para vender a reforma da Previdência. Eu acho que o Silvio Santos vendeu melhor até que ele, viu? O Silvio Santos também é um grande defensor aí da reforma da Previdência. Mas o que o Temer deixou bem claro assim, olha, se não houver a reforma, não vai ter como pagar a aposentadoria. E aí ele deu o exemplo de alguns países, como Grécia, como Portugal, né, que teve que fazer ali alguns cortes de 30%, 40% na Previdência. Aí o Silvio até o questionou, né? Pô, mas os juros tá baixo, a inflação tá baixa. Aí o Temer falou assim, mas quando você tem um equilíbrio das contas públicas, você tem queda da inflação, queda dos juros, você tem alimento mais barato. E quando não há essa possibilidade, as contas públicas crescem de uma tal maneira que você começa a ter prejuízos. E hoje, a dívida da Previdência chega a 189 bilhões de reais e, segundo Temer, no ano que vem será de 220 bilhões de reais, né? Então ele explicou lá que o teto da Previdência hoje é de R$ 5.551 e quem ganha mais do que isso vai ter que fazer uma previdência complementar. Essa foi a justificativa dele para explicar que essa reforma da Previdência não vai prejudicar os mais pobres. Eu digo, esta Previdência não prejudica os pobres. Você veja, pega o caso dos trabalhadores rurais, estão excluídos da Previdência. Pega o caso dos deficientes físicos, estão excluídos desta reforma previdenciária. Pega o caso do sujeito, Silvio, que só se aposenta aos 65 anos, porque ele começa a contribuir, de repente ele para a contribuição e daí ele não consegue fazer as 35 anos de contribuição, então ele vai até os 65. Nós diminuímos isso para 15 anos. Ou seja, quem hoje ganha um salário mínimo, por exemplo, ele pode se aposentar com 55, 56, 57 anos. Então é uma previdência voltada para os mais pobres, para os mais carentes. Bom, e depois o Silvio Santos também fez todo o discurso dele, falou que é preciso que a população aí sensibilize os deputados lá na Câmara, né, que faça essa pressão para que a reforma da Previdência seja aprovada. E disse, o Temer foi pego em uma situação em que ele foi obrigado a ser presidente, né, então ele precisa deixar esse legado aí, porque daqui 3, 4 anos ninguém vai conseguir, o governo não vai conseguir mais pagar essa Previdência para ninguém. E no final, o Temer deu R$50 pro Silvio Santos. A cena assim, até um pouco constrangedora. Por que ele deu 50? Não, porque o Silvio não tem essa mania de dar dinheiro pra plateia. Então ele quis fazer esse gesto. Ele, posso dar aqui o dinheiro para o senhor? Ficou uma coisa meio estranha até. Mas diz que o Silvio Santos estava meio duro, então acho que foi isso. O Temer se Pode ser, acho que o Silvio Santos estava precisando de 50. E teve a entrevista do Temer para o Amaury Júnior, que voltou, né, a Bandeirantes depois de tantos anos, e aí teve uma estreia realmente forte aí. O Amaury entrevistou Roberto Carlos e entrevistou também o presidente Michel Temer lá no Palácio da Alvorada, mas foi uma entrevista bem amena, viu, Edgar? Um cafezinho da manhã, falar lá sobre relacionamento, sobre caminhada, sobre a saúde do Temer, né? Aí o Amaury até perguntou, mas a Marcela não vai tomar um café da manhã? Você sabe que não, infelizmente ela tá cuidando do Michelzinho agora, né? E aí falou o que ele mais tocou no assunto, assim, que dá pra relevar um pouco dessa entrevista, foi sobre notícias falsas, que ele se diz bem incomodado, que a notícia falsa que mais circulou sobre ele, que ele não gostou, foi quando falaram que ele era satanista, né, que ele mexia com Satã, essas coisas, e ele teve que organizar um grupo muito grande para controlar isso. E aí no final o Amaury fez um ping-pong com ele. Vamos colocar aqui que o Temer respondeu. Comida: arroz, feijão, batata e ovo. Drink: não gosto muito de beber, mas uma caipirosca, né? Viagem inesquecível: bora. Com a Marcela. País que gostaria de conhecer: Singapura e Vietnã. Aliás, estou organizando isso.
E país modelo para o Brasil, os Estados Unidos, pela prosperidade. Então essa foi a entrevista aí do Temer para Amaury Júnior. Bora é piada pronta, né? Desde que ele assumiu, ele tem essa expressão na cabeça. Verdade. Vamos lá, Zé Maria Trindade e Cláudio Tonholi, que avaliação vocês fazem dessas incursões televisivas em programas populares aí do presidente Michel Temer? Eu começo com você aí de Brasília, Trindade, bom dia. Pois é, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, o Silvio Santos é um craque na comunicação popular, né, comunicação de massa. E o presidente Michel Temer, este foi um programa gravado com o Silvio Santos aqui e exibido ontem, né? Lembrando que houve todo um treinamento, avisaram, o Silvio Santos conversou antes com o presidente Michel Temer e disse, olha, você precisa falar a língua do povo, né? Precisa transmitir isso aí, essas verdades da Previdência. Mas, olha, o presidente Michel Temer não aprendeu muito, não. Continuou aquela... Isso não há como mudar, é muito difícil, né? Essa ideia de mudar o jeito de comunicar. E para Silvio Santos, na conversa que teve aqui com o presidente no momento de gravar, o presidente e o governo fazem aí uma batalha muito difícil de comunicação, porque não sabe lidar com o povão que colocou na cabeça que a reforma da Previdência vai tirar direitos. Vai tirar, na verdade, abusos adquiridos de servidores públicos que ganham até R$33 mil, alguns até mais do que isso, somando aposentadorias e pensões com as próprias aposentadorias, com outras aposentadorias, né? Então, assim, o presidente e o governo não estão sabendo comunicar isso. O Silvio Santos, que é um craque, identificou, fez essa entrevista, mas o presidente Michel Temer não conseguiu entrar nesta onda. Olha, Edgar, nós vivemos atualmente um momento de guerrilha de comunicação. E tem que entrar nas mídias sociais, tem que entrar nessa comunicação social. Quem não entra é atingido dos dois lados, é pego no fogo cruzado. E é isso que está acontecendo hoje, né? Por mais que o governo se esforce, não conseguiu convencer da necessidade desta tal reforma da Previdência que vai engolir toda a contribuição, tudo que o governo arrecada, né? Certo. E aí, Tonholi, alguns políticos nadam de braçada nessa questão do carisma, da comunicação, para ensinar o presidente Michel Temer a ter uma boa comunicação, uma luta em glória, assim como fazer um galináceo alçar voos mais altos? Bom, eu queria lembrar um pouco, primeiro comparando as duas entrevistas. O vocábulo presidente ou presidência é aliado ao Silvio Santos desde que, isso aqui é engraçado, o Muro de Berlim caiu no dia 9 de novembro de 89 e a única mídia brasileira que tinha um correspondente em Berlim Oriental era a Folha de São Paulo, que tinha o José Arbex Jr. Sabe o que foi a manchete do outro dia? É óbvio, a gente ia pensar, cai o Muro de Berlim. Não, Silvio Santos é candidato à presidência da República. Depois, em maio do ano passado, curiosamente, no jogo das 3 pistas, a humorista Mila Ribeiro imitou a Dilma. E em seguida, isso maio do ano passado, o Silvio Santos falou que queria ser candidato à presidência porque ele traria felicidade aos menos favorecidos. Agora, da parte do Michel Temer, se você pensar o que era o mensalão, uma forma de comprar fidelidade política. O que era o Petrolão? Uma forma de comprar fidelidade política do Congresso. O que é o gasto aí de 20 bilhões em emendas parlamentares pelo Temer? Uma forma de comprar políticos para a reforma da Previdência. Ele foi lá e, como mostra a gramática, fez uma sinédoque ou parte pelo todo e deu 50 para o Silvio Santos, mostrando, como diz o Tasso Gereissati, que ele trabalha nos moldes de um governo de cooptação. Já no caso do Amaury Júnior, me preocupou muito mais do que ele dar 50 para o Silvio Santos, que é um ato retórico, mas muito significativo, foi ele falar que ele é vítima de fake news. Ou seja, talvez o Michel Temer esteja querendo construir um pensamento de que a imprensa só publica mentiras sobre ele. Temos que alertar o Temer que as leis de fake news tentaram ser aprovadas na França, não foram, na Irlanda não foram, na Califórnia se tentou aprovar, e na Califórnia não se aprovou, exatamente no país em que se fala tanto em fake news, notícia falsa, porque a Suprema Corte
maio de 64, julgou um caso chamado New York Times versus Sullivan, e a Suprema Corte definiu que não existe notícia falsa por 9-0. Portanto, não tem como ser aprovada nos Estados Unidos uma lei de notícia falsa. E já que ele disse que admira muito os Estados Unidos, não tem como ele transplantar um modelo que o Trump quer colocar ali para o Brasil. Me preocupou muito. Ver ele dar 50 para o Silvio Santos, bonitinho, porque ele dá essa mesma grana para comprar a reforma da Previdência. Agora, o que me preocupou foi ele falar em notícia falsa para o Amaury Júnior. Concorda, Trindade? Pois é, olha, essa ideia aí da notícia falsa, o Supremo aqui entende o direito de expressão como muito forte, né? Quase igual como nos Estados Unidos, que ultrapassa todos os limites brasileiros quando se trata de liberdade. A liberdade é muito maior nos Estados Unidos de expressão. A ideia é responsabilizar, quer dizer, todo mundo pode publicar tudo desde que se responsabilize por aquilo. E como eu disse, é um momento de guerrilha de comunicação e o governo está num fogo cruzado ali entre os dois. Ou entra nessa guerrilha de comunicação ou vai ser surpreendido com notícias como essa, de que ele faz parte de um culto satânico e de outras notícias falsas, como a reforma da Previdência vai acabar com todas as aposentadorias, né? Enquanto a gente sabe, a frase que mais se diz aqui é que o carrapato ficou maior do que o boi. Ou seja, se faz a reforma da Previdência e coloca limites nos salários dos servidores públicos, ou a arrecadação será apenas para pagar os dois, se der. Obrigado, Trindade. Um abraço para você. Bom trabalho aí em Brasília. Pois não, muito bom dia. Agora, Edgar, a gente não pode cobrar do Silvio Santos, como destacaram todos aqui, é um grande comunicador, não dá para cobrar dele um comportamento de jornalista, mas faltaram perguntas duras, né, a um presidente que foi salvo há pouco de 2 denúncias, né, tá correndo lá, jogaram pro Supremo, depois ele se livrou dessas 2 questões, deveria ter sido feita alguma pergunta sobre corrupção, já estava tudo acordado, como a Maria falou. O tom da entrevista era exatamente, essa mesmo, mas pra gente, eu acho que falta uma pergunta nesse sentido. Mas não dá pra cobrar do Silvio um comportamento desse. Né? Na Folha de São Paulo, aliás, no UOL de hoje, o colunista Josias de Souza fala que faltou na entrevista entrar a palavra corrupção. É isso aí. Agora 10h32, horário de Brasília. Seguindo com o Morning, abrindo essa semana, nessa segunda-feira, estamos há 9 meses das eleições. O Brasil assiste a uma guerra de narrativas. Os conflitos giram em torno de temas como a reforma da Previdência, a condenação, a inelegibilidade do ex-presidente Lula e a lisura da Operação Lava Jato. Para falar sobre essas e outras questões, estamos recebendo aqui nos estúdios do Morning Show 2 jovens lideranças políticas que, na maioria das vezes, divergem, discordam, né? Pensam diferente. O prefeito regional de Pinheiros, sob a gestão João Dória, Paulo Matias, do PSDB, e a ex-presidenta da União Nacional dos Estudantes e atual presidenta da União da Juventude Socialista, a Karina Vitral, do PCdoB. Karina, Paulo, sejam bem-vindos, bom dia, bom ter vocês aqui para esse debate bom. Bom dia, Edgar. Bom dia, Karina. Eu já vou vaticinar um debate bom. É legal ter vocês aqui. Vamos lá, eu acho que pra gente começar essa conversa, introduzir essa conversa aqui, passar a bola para os meus companheiros de bancada aqui, a gente pode abordar e repercutir essa entrevista ao jornal Folha de São Paulo da presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, que disse que o TRF4 condenou o ex-presidente Lula sem provas e sem crime, e que o Brasil vive um processo de ruptura constitucional. Qual é a visão de vocês a respeito dessas afirmações da senadora? Karina, começa você. Bom, primeiro bom dia a todos, Edgar e todos os aqui da bancada. Bom, eu acho que a minha visão, né, sobre o julgamento do ex-presidente Lula, eu acho que qualquer ser humano, qualquer cidadão brasileiro precisa ser julgado com relação à Constituição, às leis vigentes, e eu acho que o presidente Lula não é diferente disso. Mas tem uma série de coisas, cheiros, faros,
detalhes nesse processo que, na minha opinião, se aproximam de uma condenação prévia. Ou seja, o que eu quero dizer? Muito antes do juiz Sérgio Moro ter dado a sentença em primeira instância, muito antes do TRF4 ter dado a sentença em segunda instância, já existia um julgamento, um pré-julgamento do ex-presidente Lula, na minha opinião. Isso se dá a diversos fatores. Os próprios juízes que declaravam coisas no meio do caminho do processo, a própria imprensa acaba ajudando nisso, né? Uma coisa de colocada como dada esse julgamento. E eu acho que, com relação especificamente ao TRF4, você tem elementos ali no próprio julgamento que me soam estranho, me soam dúvida. Eu acho que é legítimo essa opinião da presidente do PT, porque acaba soando dúvida. Então, um desembargador que gasta 5 minutos da sua explanação para dizer que não concorda com as manifestações que estavam ocorrendo do lado de fora. Poxa, são manifestações legítimas que expressam uma opinião de parte da sociedade. Uhum. Falam dos juristas na academia que aderiram a essa questão. E eu tenho lido muito, não sou jurista, mas tenho lido muito opiniões respeitadas sobre esse assunto. E eu concordo que tem uma coisa de enviesada nesse julgamento, e eu desconfio, portanto, dele. Paulo. Muito bem, bom dia a todos, bom dia Edgar, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, muito obrigado pelo convite, um prazer a gente estar novamente aqui. Bom, falar sobre o PT, falar sobre a condenação no Lula me parece chover no molhado, né? Quando a Karina se refere a um cheiro estranho, olha, o cheiro que eu sinto nessa história é de presunto podre de corrupção, é esse o cheiro que eu sinto. Está comprovado já em julgamento de primeira instância e segunda instância que o Luiz Inácio, condenado Lula da Silva, é um bandido, é um ladrão e tem que ser preso o mais rápido possível. O que nós estamos vendo da justiça brasileira é uma verdadeira manobra, caso isso aconteça, de querer fazer com que a prisão dele seja feita apenas em julgamento de terceira instância. Isso não pode acontecer, visto que hoje as pessoas, sim, são presas no Brasil logo após a condenação em segunda instância. Por que são presas? Há um motivo que explica isso. Simplesmente porque a primeira e segunda instância avaliam a fase probatória, ou seja, os méritos da questão. A terceira instância, ela vai julgar apenas questões jurídicas envolvendo o processo. Então, nós temos que ter a consciência clara aqui que nós estamos falando de alguém condenado por desviar cerca de 3,7 milhões de reais de corrupção passiva. Nós temos aqui um julgamento, a Karina me fala de 5 minutos, que os desembargadores e os juízes falaram. Olha, eu assisti, cada um falou pelo menos 3 horas. Não é possível que em 3 horas as provas já não estejam 100% colocadas. O próprio passaporte do Luiz Inácio condenado Lula da Silva já foi resgatado. Por quê? Porque é um criminoso. Tem que ir para a cadeia. O povo brasileiro, Edgar, anseia por isso, porque falta no Brasil o que a gente chama de exemplo. O maior exemplo que nós teremos no Brasil a partir do momento em que esse homem for condenado e for preso. Nós, como povo brasileiro, estamos esperando isso ansiosamente. Vamos lá. Tem uma pergunta para os dois, mas queria começar com a Karina, obviamente depois o Paulo. Karina, quando eu comecei no jornalismo, nos anos 70, e logo depois foi fundado o PT em 1980, eu lembro que parcelas expressivas do PCdoB, que você representa, e do PCB, ficaram meio enlouquecidos com o carisma do Lula, porque achavam que o PT iria absorver toda aquela militância do Partido Comunista do Brasil e do Partido Comunista Brasileiro. E eu lembro de ter conhecido muitos colegas de profissão que eram militantes do PCB e eram militantes do PCdoB, afiliados inclusive, e fizeram oposição ao PT o resto da vida, porque acharam que o PT, digamos, nucleou, aglutinou uma esquerda que não tinha a cara do PT. Pergunta, vocês acham que agora, com tecnicamente inabilitado o Lula, ou em vias de ser inabilitado, vai surgir uma esquerda independente do PT, como é, por exemplo, a Manuela Dávila, para concorrer por fora? Teremos uma esquerda independente?
Bom, eu queria, inclusive, falar sobre essa questão da inelegibilidade. Quando eu falei que existe uma coisa estranha nesse julgamento, é porque a questão das provas é uma coisa muito objetiva, né? A produção da prova, a materialidade da prova. E, na minha opinião, a narrativa criada pelo judiciário, que é a questão dos indícios, que é a escritura não precisa ter, que a OAS, uma das maiores empresas brasileiras, seria a laranja do Lula a esconder um apartamento, eu acho que isso não cola. Na minha opinião, como leiga, não acho razoável que essa tese possa acontecer. Karina, mas aí é um processo, há provas quanto a isso. Não há provas, não há escritura no nome do presidente Lula. Não, mas é óbvio, um cara que rouba um carro, ele não vai passar o carro pro nome dele. Não é uma questão... A questão é a seguinte, a OAS, inclusive, num outro processo, teve esse imóvel penhorado em seu nome. Como pode ser do presidente Lula e a própria justiça ter reconhecido que esse imóvel é da OAS? Então, na minha opinião, existe uma tese frágil que condenou um presidente, um cidadão brasileiro, a 12 anos de prisão. Na minha opinião, essas provas são frágeis demais para o tamanho da condenação e tamanho da convicção do judiciário. Eu acho muito estranho. Não é comum que desembargadores, por exemplo, concordem sobre a pena, sobre a quantidade de anos e meses da pena. Então, à luz da pergunta... Isso tem a ver... Eu vou chegar no teu ponto. Então, eu acho que o que tem por trás desse julgamento é uma questão, uma tentativa de tirar o Lula do jogo. Isso significa que o PCdoB vai estar com o Lula em 2018? Na minha opinião, não. Independente do julgamento do presidente Lula, do resultado desse processo político e judiciário contra o presidente Lula, o PCdoB já havia debatido e decidido sobre a pré-candidatura da Manuela Dávila. Veja, o PCdoB tem muito orgulho da sua história. O PCdoB não começou na década de 80, né? O PCdoB já atingiu 90 anos de história, portanto tem uma história, inclusive, anterior ao Partido dos Trabalhadores. Mas em 89, quando surge o presidente Lula, eu discordo da tua análise, por mais que tivesse ali alguma coisa pessoal naquele momento, mas desde 89 o PCdoB apoia o PT, né? E nós nos orgulhamos desse tempo todo de muitas vitórias, mas também sempre criticamos alguns limites dos governos Lula e Dilma. E reside aí, nesses limites, em perceber, na nossa opinião, que o Brasil pode ir além de um projeto e que o PCdoB, como um partido político, é legítimo para apresentar as suas ideias, e as suas ideias são diferentes do Partido dos Trabalhadores, é que vai lançar uma candidatura, que hoje é uma pré-candidatura da Manuela Dávila. O que a Manuela Dávila simboliza? Na minha opinião, simboliza o que é o programa do PCdoB. Eu sou uma jovem de 29 anos que milito há 10 anos no PCdoB. Eu não sou uma exceção. A Manuela, que também é uma jovem de 36 anos, uma líder expoente da política, não é uma exceção. Porque a juventude no PCdoB não é uma exceção. É uma coisa a ser valorizada, é uma coisa muito valorizada e é uma exceção nos partidos políticos. 2, existe um programa. Os partidos políticos precisam ter candidato para discutir programa. E é essa a via que o PCdoB está escolhendo. Então, não se trata de uma candidatura contra o Lula. Se trata de uma candidatura que tem um programa próprio, um programa para o futuro e não somente para discutir o passado. Mas só o fato de ter uma candidatura própria num ano e numa circunstância como a gente vive, já é um sinal, né, de uma pulverização como a gente vê. O PSOL prestes a lançar um candidato próprio também. Existe uma pulverização, até quem defenda que não seria o momento dessa unificação, que essa pulverização dentro do espectro de esquerda para a reconstrução desse ideário que foi muito atacado e muito prejudicado
pelo próprio PT nos tempos que esteve à frente do poder. Eu acho que essa eleição vai se parecer mais com 89, onde cada um tinha seu projeto e no segundo turno a gente consegue essa unidade. Vamos ouvir um pouco, Paulo, sobre essa questão colocada pelo Tognoli. Antes da questão do Tognoli, acho que é só importante a gente colocar o seguinte, pessoal. Nós estamos discutindo aqui a condenação de alguém que roubou, que é corrupto. Quer dizer, então, que se eu sou um cidadão brasileiro, eu resolvo ser candidato à presidência da República e eu não posso ser preso porque eu vou vir com um discurso de que há uma ditadura no Brasil, que não estão deixando eu ser candidato à presidência. Isso é um mero discurso político. As instituições do Brasil, as instituições democráticas do Brasil estão fazendo o seu papel como nunca antes na história desse país, já dizia inclusive o condenado. Agora, nós temos que ter essa clareza de que as coisas elas não podem ser confundidas. Quer dizer, então, que se eu sou candidato, eu não posso ser preso. Então, todo mundo que está sendo condenado vai querer ser candidato para se livrar da prisão. Isso não existe. Tem que ser preso. Eu acho que é importante colocar isso. Em relação ao futuro aí da esquerda, que você havia questionado, eu acho que eles estão numa situação muito ruim, a esquerda brasileira. Muito ruim mesmo. Primeiro porque perderam o discurso. Não tem mais um discurso legítimo perante a população. O maior líder deles hoje é comprovado que roubou e vai para a prisão. Então você há uma fragilidade muito grande aí na esquerda. Candidaturas de esquerda, como por exemplo a da Manuela Dávila, obviamente sempre são bem-vindas no mundo democrático que nós vivemos. Mas o Brasil hoje, Edgar, ele não vai apostar em 2018 em alguém de esquerda. O Brasil não vai apoiar e não vai apostar em alguém que defende Nicolás Maduro e a ditadura que nós temos na Venezuela, que deixa milhões e milhões de pessoas passando fome. Vai apostar em Aécio Neves? Eu já vou responder. O Brasil não vai apostar em alguém que defende máquina inchada, gorda e ineficiente. O Brasil vai apostar em alguém que fale sobre privatizações, sobre Estado moderno, sobre tecnologia, sobre ficha limpa. E falando de Aécio Neves, Karina, muito bem lembrado por você, eu, diferente de você que está querendo dizer que há um cheiro estranho no julgamento do Lula, eu quero que o Aécio seja julgado e se for condenado tem que ir para prisão, para cadeia da mesma forma que o Lula. Mas eu não vi o PSDB fazendo autocrítica, porque ele não é qualquer filiado ao PSDB. Ele foi o último candidato a presidente Karina, da República, representando as suas ideias. Eu não respondo pelo PSDB, eu não sou presidente. Mas você é um filiado. Eu sou um filiado, estou colocando a minha posição aqui. Dirigente importante. Essa é a minha posição. A minha posição é que seja julgado quem cometeu crime, diferente de você, que fica tentando de todas as formas trazer algum tipo de episódio novo para dizer que o Lula é um pobre coitado, que está sendo injustiçado. A questão que eu quero dizer é o seguinte, ele falou aqui que a esquerda não está bem. Eu pergunto, quem é o líder da direita brasileira? Quem é esse grande líder? Então, vamos analisar quem são os líderes. O Aécio Neves, o último candidato a presidente da República pelo PSDB, com toda a sua história manchada, com uma série de acusações de corrupção e com uma imagem tóxica. Nem o Paulo Matias está querendo colar a sua imagem ao Aécio Neves, mas vamos combinar. Ele foi o último candidato a presidente da República do partido do Paulo Matias. Segundo, Alckmin, né? O Alckmin aqui em São Paulo é provavelmente o candidato a presidente da República pelo PSDB. Uma pessoa que não decola nas pesquisas, né? Uma pessoa que tem dificuldade em sair do eleitorado paulista e entrar no discurso para a maior parte da população. João Dória que era há 6 meses atrás o líder da popularidade, agora está despencando em todas as pesquisas. E na minha opinião, por quê? Porque, e aí eu acho que o João Dória em especial a gente precisava analisar, porque o Paulo Matias é subprefeito, é prefeito regional da administração João Dória, precisa dizer, o João Dória é um prefeito de aparência somente, né? Aparência que não aparece nem para o cidadão, porque mais viaja do que está aqui em São Paulo. É uma pessoa que fez um discurso da não política e correu para fazer política quando viu a oportunidade de ser o candidato. É uma pessoa que vendeu o gestor e está entregue a nossa cidade ao lixo nas ruas,
a péssima... Deixa eu só fazer uma parte aqui, porque a gente tem que levar esse debate adiante. E eu acho que se a gente começa a personificar, dar nomes, entendeu? A gente não vai atrás de um projeto que seria o ideal. Vocês são a juventude, vocês são as figuras, as caras novas da política, mas vocês estão dentro de um caldeirão velho, ultrapassado, de um sistema político que se mostrou caduco. Eu queria ouvir vocês numa visão, deixando um pouco de lado emblemas, siglas, ideários, mas o que a gente precisa, se é que o jovem vai tomar a frente e a cara nova vai assumir a rédea desse país, o timão desse país, o que é que está faltando? Onde a gente está errando? O que precisamos fazer para que o país progrida, para que o país avance, para que o país seja um país mais justo, né? Já que estaremos à frente, eu me considerando aqui jovem como vocês. O que vocês acham que tem que ser feito? Vou começar com você, olha, Paulo, então, que estava com a palavra. A primeira coisa que tem que ser feita, Edgar, no Brasil, para que nós melhoremos a política, é a mudança de postura. O político brasileiro precisa mudar a postura de uma vez por todas. Quando eu falo de máquina inchada, hoje nós estamos passando aí por um episódio da reforma da Previdência. O país chegou nesse ponto da Previdência por quê? Porque se gastou mal e a conta não fechou. Agora estão tendo que correr atrás para reformar a Previdência, porque senão em 20 anos o Brasil vai virar um desastre, né? Você pode fechar qualquer tipo de programa social, SUS, Bolsa Família, FIES, que você não vai conseguir pagar o rombo da Previdência. Então, o que está faltando no Brasil? A mudança de postura e a aproximação do cidadão e principalmente do gestor público que está sentado numa cadeira administrando qualquer coisa nesse país com as pessoas que estão pagando impostos. E faltam, juntamente com a postura, gestos, Edgar. Quando eu digo de gestos são muito importantes. Quando o trabalhador brasileiro acorda cedo e vai trabalhar, ele não tem motorista, não tem carro oficial, ar-condicionado à disposição dele. Ele pega um ônibus, ele vai de metrô. Por que um político brasileiro tem essas regalias? Por que político brasileiro tem mordomia? É óbvio que o povo brasileiro está insatisfeito com isso. Ninguém aguenta mais isso. Isso afasta as pessoas dos políticos. Além de tudo isso que eu disse para vocês, eu acho que é importante, e eu fiquei muito decepcionado com a reforma política que nós tivemos no Brasil. A reforma política que nós tivemos no ano passado não foi uma reforma. Não tivemos. Foi um tapinha lá que o Congresso Nacional resolveu dar, não se debruçou sobre os temas principais e espinhosos que a gente tem na reforma política. E a gente tem as mesmas regras em 2018, praticamente, pouquíssimas mudanças aí em 2018, do que nós tivemos nos outros anos. Eu, particularmente, defendo o voto distrital misto. É o sistema que eu defendo, que eu acho que teria maior representatividade do que tem hoje. O Paulo tocou aí na reforma política, algumas quebras de regalia dos políticos e de uma postura diferente do gestor que está à frente ali, que tenha um pouco, tem um mínimo, né? Já que a honestidade não é qualidade, é um dever para quem está assumindo, quem está à frente de um cargo público. Você, Karina. Edgar, eu acho que a gente que é jovem e eu acho que é muito simbólico quando o Paulo Matias ou como eu fazemos da nossa vida uma vida de atuação política, a gente faz um gesto para a sociedade dizendo: o caminho é por aqui. A gente quer mudar o mundo, a gente quer mudar a nossa cidade, a gente quer mudar a própria política, mas está dizendo, em última instância, que é só mudando essa política que a gente vai transformar o Brasil, o mundo, a nossa cidade, o nosso bairro. E eu acho que essa é um caminho importante, na minha opinião. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a população está desacreditada, e o jovem em especial, porque vê a foto da política, vê esse histórico da política nos dias de hoje. E eu acho que ela vê falta de coerência na política. Porque a questão do motorista é importante, precisa diminuir mesmo, a questão das coisas simbólicas são importantes, mas não é o principal. O que é o principal? É uma hora um político dizer uma coisa e fazer outra quando chega no poder. É uma hora vender uma coisa. Hoje a política ela é muito contaminada pelo marketing, pouco próxima do cidadão comum. E eu acho que o jovem não quer mais ter alguém que seja mediador
entre ele, cidadão, e o poder. Ele quer ser a própria participação, ele quer pegar na mão o seu futuro e fazer. E para fazer esse jovem se interessar e chegar à política do jeito que a política se apresenta, que não é atrativo nenhum? Não é. A primeira barreira são os partidos políticos que estão aí também, né? Você precisa... Eu falei do meu partido, que é um partido que tem uma juventude muito expressiva, apesar da idade, né? Mais de 90 anos. Mas meu partido é uma exceção. Qual é o espaço que os jovens têm nos partidos políticos para se candidatar? Qual é o espaço do fundo partidário que vão ter nessas eleições? Qual é a forma com que os partidos políticos e os mandatos se comunicam com o cidadão? Qual é a forma da gente avaliar os políticos? Qual é a forma da gente avaliar os serviços públicos? Vocês dois estão falando em outras linhas de reforma política, reforma que deve acontecer no Brasil para que a gente possa se organizar politicamente e deixar a coisa mais igualitária, né? Claro. Em termos das siglas. A gente já vai voltar, Paulo, eu vou pedir uma parte que a gente vai fazer um break aqui, a gente já vai voltar nessa conversa daqui a pouco no Morning Show, agora faltando 40 segundos para as 11, horário de Brasília. Seguindo com o Morning Show dessa segunda-feira, abrindo a semana quente com um debate político aqui envolvendo a atual presidente da União da Juventude Socialista, Carina Vitral, do PCdoB, e também o Paulo Matias, que é prefeito regional de Pinheiros, na gestão do prefeito João Dória. A gente está discutindo ideias aqui, pontos de vista, e eu vou voltar nesse bloco aqui mandando uma para os dois aí. Quando, por exemplo, a gente vê nesse calor da situação política em que o país vive, o senador da República, Lindbergh Farias, falando em desobediência civil em razão dessa situação jurídico-eleitoral que a gente está debatendo e conversando aqui envolvendo o ex-presidente Lula, o que passa pela cabeça de vocês? Olha, primeiro, Edgar, só para complementar a resposta do bloco anterior... Você tá que nem candidato já em debate político, hein? Você tá pegando pegando o tempo. Daqui a pouco a gente acelera, meu amigo. Olha, só para falar um pouquinho sobre participação do jovem na política, que eu acho que é bem relevante. As pessoas que estão nos assistindo, elas não aguentam, não acreditam e não estão nem aí para partidos políticos. Por que isso acontece? Porque os partidos políticos pararam no tempo. Há uma estrutura defasada partidária hoje que não atrai absolutamente ninguém. Por quê? Porque hoje a política brasileira e os partidos políticos são do falam e não fazem. E o povo brasileiro hoje quer aqueles que falem e que fazem. Ninguém aguenta mais só ficar lutando, brigando, falando. Nós temos que ter realizações na política brasileira. E o que as pessoas hoje querem é alguém que esteja próximo a elas e que, acima de tudo, faça, trabalhe, erre, porque nós somos seres humanos e erramos. Agora, que faça. Apenas falar na política brasileira é o que o povo brasileiro não está mais aguentando. Sobre o Lindbergh Farias, é uma aberração política esse senador, né? Você percebe que a narrativa construída pelo PT é justamente a de deixar o presidente Lula como vítima na história. E nós não vamos aceitar isso de maneira nenhuma, mesmo porque o Lindbergh Farias não tem a menor credibilidade possível para achar que vai pautar a justiça brasileira. Muito me chateia e me deixa preocupado os jovens brasileiros que defendam uma postura dessa completamente ditatorial. Todos nós sabemos que o projeto político totalitário do nosso Lula da Silva e do PT era de transformar esse país numa Venezuela aos poucos. É isso que a gente via e via acontecendo. Aliás, a primeira proposta que o ex-presidente condenado já disse que ia fazer caso fosse eleito era de regulamentar a mídia. Ou seja, nós estamos vivendo aonde? Nós estamos vivendo uma Venezuela? Então essa fala do senador ela é preocupante e eu espero que a justiça brasileira cumpra o seu papel independente do que Lindbergh fale ou deixe de falar. Carina. Eu acho que é bem caricato, né, o jeito que o Paulo Matias fala. Porque Lula é bem diferente de Chaves, é bem diferente de Maduro, todo mundo sabe. E eu acho que essa política da desinformação é o que causa esses extremos, sabe? Porque você não fala mais coerente com a verdade, com a realidade dos fatos. Você fala frases de efeito para ganhar likes, né? E eu acho que a política está totalmente contaminada por essa tentativa de ganhar likes. Então, comparar Lula com Maduro não
não é uma... Mas você chegou aí pra Venezuela, não foi? Sim, fui. E fui foi tanto pra lá? Passear, quanto pra ir no Fórum Social Mundial. Tirar foto com o Maduro? Não, a foto com o Maduro não foi na Venezuela. O que eu fui fazer na Venezuela é participar de um Fórum Social Mundial. Eu nem era do PCdoB. E ali aconteceu o Fórum Social Mundial, que era a reunião de movimentos no mundo todo para contrapor uma política econômica de Davos. Essa política neoliberal que diz que a aposentadoria não pode acontecer mais e por isso a reforma da Previdência, que a saúde pública não pode acontecer mais, por isso a privatização. Ou seja, o privatiza tudo. Eu discordo dessa visão do Paulo Matias e de Davos. E o Fórum Social Mundial, durante muitos anos, no Brasil e no mundo, organizou o polo de resistência, a contraposição, e por isso que eu fui na Venezuela no ano de 2006. Falando o que você pensa sobre o que está acontecendo? Desculpa, pode ir, Caio. Não, você já tinha pedido. Vai, na verdade é que assim, falando nessa questão de lideranças novas, da juventude indo pra frente, a gente tem perguntas chegando aqui dos nossos ouvintes, e no Twitter pediram pra gente perguntar pra vocês quais são exemplos de governos pra cada um de vocês. Pensando nesse âmbito de novas lideranças, da juventude tomando frente, o que é um exemplo de governo hoje que vocês enxergam como um exemplo que pode ser adotado no Brasil? Bom, no Brasil em si, eu tenho muita referência, e vou citar um exemplo do meu partido, o governador Flávio Dino. Qual é a marca do governo do Flávio Dino? Primeiro que ele rompeu uma hegemonia grande com o Sarney, né? Então, é um governo anti-oligarquia, anticorrupção e toda aquele apoderamento da máquina pública que era feito com o Sarney. E o Flávio Dino, numa eleição que todo mundo dizia improvável, o PCdoB foi eleito para governar aquele estado. E o Maranhão, todo mundo sabe, é um estado com muita desigualdade, com muita precariedade. E ele está fazendo uma verdadeira revolução. Eu acho que esse é o sentido de revolução, que a gente tem que manter viva essa chama no nosso país, que é uma chama de mudança. Porque lá, uma das principais apostas do governo Flávio Dino é a educação. E eu, que fui presidente da União Nacional dos Estudantes, acho que a educação é o principal caminho para a mudança do nosso país. Porque todo o resto é maquiagem, todo o resto é você tapar um problema com um band-aid, um buraco enorme com um band-aid. A educação é que muda as coisas estruturalmente. Então, eu acho que um modelo que eu seguiria é um modelo que investe na educação, então lá, por exemplo, uma das coisas mais simbólicas, mais emocionantes, é que naquelas escolas de taipa, né, escola de barro, de palha que existia ainda no Maranhão, através do programa Escola Digna, começou a ter escola de verdade, de concreto, de alvenaria, e eu acho que isso é muito simbólico para os dias de hoje. Fala, Paulo. Não, olha, eu não poderia deixar de falar do governo que eu integro, que eu participo, que é o governo do prefeito João Dória. Um governo que já começou resolvendo um problema emergencial que era a fila na lista de exames através do Corujão da Saúde, um governo que colocou milhares e milhares de vagas em creches em 2017, um governo que fala sobre privatizações do setor privado, de itens desnecessários de uma prefeitura cuidar e abordar, como por exemplo Sambódromo, AMB, Interlagos, enfim, uma série de mudanças. E na nossa região, do qual eu comando, eu tenho muito orgulho de dizer que nós conseguimos cooperar com a iniciativa privada todas as avenidas da região de Pinheiros, reformamos o Largo da Batata, estamos implementando em pouquíssimo tempo o sistema de gerenciamento arbóreo feito com recursos do setor privado, fomos a primeira prefeitura regional, a número 1 em redução de mordomias e gastos na cidade de São Paulo. Eu tenho obviamente que falar daquilo que eu participo. E citaria também o governo do Paulinho Serra lá em Santo André, que é um governo com as mesmas políticas e semelhantes ao que a gente está fazendo aqui em São Paulo. Olha, eu só queria dizer que essa realidade que o Paulo Matias apresenta aqui do Dória, do governo Dória, eu acho que é um pouco ilusão, assim, porque eu não moro aqui, eu moro em Santos, mas não é a cidade que a gente vê, né? Você pega
a principal bandeira do Dória é a questão do mutirão e acabar com as filas no SUS. Teve uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo com o Ibope que revelou que a espera do SUS de 2015 a 2017 dobrou para consulta, dobrou para cirurgia e dobrou para exame. Então eu queria insistir nisso, porque às vezes o caminho do marketing, o caminho das frases prontas, às vezes faz a gente se enganar. Mas a realidade é uma realidade muito difícil ainda na cidade de São Paulo. E todo mundo viu que uma coisa era o prefeito Dória na eleição, com um monte de promessa. Outra coisa é a realidade, o abandono da zeladoria da nossa cidade. Então, no primeiro mês, você pensou, poxa, caramba, que eficiente. Agora, a nossa rua está cheia de lixo. Ou não é verdade? Karina, só posso complementar a sua fala no seguinte sentido. Bom, eu quero deixar mais uma vez claro que as pessoas que estão nos ouvindo, elas querem diferenciar as pessoas que falam das que fazem. Eu tenho 27 anos de idade, acho que a Karina deve ser 1 ou 2 anos mais velha do que eu. Eu, com 17 anos de idade, coordenei um dos maiores programas da Secretaria Estadual de Educação, que era o programa Escola da Família, que colocou 50 mil pessoas para estudar de graça. Aonde a Karina estava, ocupando escola pública, causando tumulto não fechar, no estado né? de São Paulo. Para esse mesmo governo, enquanto a Karina estava na Venezuela, eu ouvi você, agora eu gostaria de ter a oportunidade de ouvir. Que o governo enquanto a Karina está tirando não foto, tenha fechado a escola. Edgar, só garantir minha palavra. Enquanto a Karina está na Venezuela tirando foto com Maduro, nós estamos aqui reformando a sujeira que o PT deixou na cidade. Então, é importante não se colocar as questões partidárias envolvendo problemas da cidade de São Paulo que estão sendo resolvidos. Nós tivemos uma cidade abandonada. Nós tivemos, Karina, uma cidade abandonada durante 4 anos. 4 anos a cidade de São Paulo ficou abandonada, largada. Desde o governo Haddad até o governo Dória dobrou a fila no SUS. Piorou. Olha, e a principal bandeira do Dória. Olha, eu queria... A pesquisa... É que ela não deixou falar, é difícil. Não, eu tô né, só pessoal? tentando contrapor, porque é uma coisa muito... O País das Maravilhas, ou a Cidade das Maravilhas, não está na realidade. E é uma coisa não muito... disse que é o País das Maravilhas. Mas é porque você disse que o Dória tinha diminuído as filas. E eu tô diminuiu dizendo mesmo, que, ele zerou as objetivamente, filas. não. Ele Olha zerou aqui, as filas de exame. Vamos para os dados. Consulta dobrou de 82 dias para 160 dias. Cirurgia, 186 dias em 2015. Ela tá jogando outra informação. 359. É importante a gente colocar... Exame, 5 meses. Karina, é importante a gente colocar que nós temos que diferenciar quem fala e quem faz. Você é da turma de quem fala. E o Dória é do quem fala. O Dória é da turma de quem fala e mente. Mas gente, queria... deixa eu fazer uma pergunta. Só para voltar do Lindbergh, que eu estou muito interessado em saber. E só fazendo contraponto, você falou do estado do Maranhão, que era um exemplo. Em setembro do ano passado, saiu um levantamento feito por uma consultoria aqui em São Paulo, mostrando um ranking dos estados. O do Maranhão é tido como o pior estado brasileiro em desigualdade social. Claro, o IDH, inclusive a marca do governo Flávio Dino era o seguinte, o Maranhão era o pior IDH do Brasil. E exatamente o programa carro-chefe do seu governo é Mais IDH, porque ataca exatamente o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH. Então, está num processo muito forte. Nessa mesma pesquisa, você pode ver que o governo do Maranhão foi o governo que mais cumpriu promessa, diferente do governo Dória. O que eu queria muito saber era a sua opinião sobre o Lindbergh Farias. Você não respondeu. Sobre o quê? O discurso a questão do Lindbergh Farias. Onde ele diz desobediência civil. Ele fala de desobediência civil. Agora, quando o Lula foi condenado, ele foi aqui na Praça da República, em São Paulo, e falou, olha, vamos desobedecer tudo, não vamos aceitar. Vamos deixar de ser esquerda frouxa. Ele incitando uma guerra civil. Já fez menção também à luta nas ruas, né? Exatamente, ele está incitando uma guerra civil. Eu acho que o caminho é esse que ele falou, é a questão da resistência, da luta nas ruas. Não, da luta das ruas. Pelo amor de Deus, cara, você é jovem, você você não pode defender isso. Ele não falou de guerra civil. Ele falou de desobedecer a lei. Peraí, falou desobediência civil. Não falou guerra. Mas ele fala numa resistência nas ruas, ele fala de ir pro fronte, de por isso que mesmo. A pergunta inicial, como isso caiu aos ouvidos de vocês. Claro. Então vamos lá. E como caiu nos meus ouvidos? Eu acho que o nome disso é resistência, o nome disso é luta de rua, manifestações massivas, que é o que a democracia permite. Eu não acho razoável quem acha que manifestação é coisa ruim. Por exemplo, o Paulo Matias, como subprefeito, fez uma declaração polêmica contra a greve
Inclusive, os trabalhadores lá da prefeitura regional foram trabalhar, e isso foi uma coisa. Inclusive, ele desmentiu depois, falou que pode ter se comunicado errado. Mas eu acho que é antidemocrático quem luta contra o direito de manifestação, quem quer proibir o direito de greve, que é um direito constitucional. Karina, direito de manifestação, isso é permitido por lei. O que nós estamos discutindo aqui... Não, só um minuto. O que você não respondeu ainda, que foi a pergunta dos dois, foi em relação à desobediência civil. Para mim, isso tem nome e sobrenome. Isso é ditadura de vagabundagem. É gente, um bando de vagabundos que quer tumultuar o país e deixar o país numa situação pior do que está. Nós temos uma justiça no Brasil e ela tem que ser respeitada. Se a justiça faz uma decisão favorável a mim, beleza, ótimo, maravilha. Agora, se a decisão é contrária, não vou cumprir, eu vou ter uma desobediência civil. Ora, que país que nós estamos vivendo? Vamos parar com isso. Fala, Tonholi. No artigo mensal que publica aos domingos na Folha de São Paulo, o diretor de redação Otávio Frias Filho disse ontem que o Bolsonaro tende a desaparecer do espectro político porque, com a retomada lenta da economia, a bandeira que ele está brandindo por aí tende a desaparecer. A pergunta é: o que vocês acham do Bolsonaro? E eu acrescento, a que se deve a ascensão de Bolsonaro? Pode começar, Paulo. Começo. Bom, Bolsonaro para mim não é a figura ideal a comandar o Brasil. Mesmo porque eu não concordo com uma série de posições dele, acho ele um extremista. Respeito quem Que tipo de posição, Paulo? Várias posições, como por exemplo o armamento. Eu não sou favorável ao armamento. Já disse isso inclusive publicamente. Agora, o que eu acho que a candidatura do Bolsonaro ela reflete, que eu acho que ainda não tivemos nenhum outro candidato que mergulhe nesse público, né, com os seus discursos. Mas ele reflete uma grande insatisfação com o que nós temos hoje na política brasileira. O Bolsonaro, dentre todas as críticas que eu faço a ele, é uma pessoa que tem opinião, querendo ou não, gostando ou não da opinião dele, ele coloca a posição dele. Por muitas vezes uma posição que eu considero equivocada. Agora, o que falta, eu acho, é nós termos uma candidatura que seja uma candidatura representativa e que consiga, com discursos fortes, volto na questão da privatização. Quem não falar de privatização nesta eleição estará para trás da realidade. Já passou da hora de se privatizar Petrobras, já estão privatizando a Eletrobras. O Brasil precisa diminuir o seu Estado. E alguém precisa falar com clareza isso, para que o mercado receba bem essa pessoa e a sociedade possa, obviamente, ter a confiança. Paulo, antes de eu passar para a Karina, só me responde. A que se deve a ascensão de Bolsonaro? Eu acredito que se deve a ascensão do Bolsonaro de uma questão fundamental no Brasil, que é a segurança pública. Eu tenho feito muitas críticas hoje, e continuo com as mesmas críticas, sobre o Código Penal brasileiro que nós temos hoje. Eu sei que a Karina discorda de mim, mas na minha opinião o Código Penal brasileiro passa a mão na cabeça de bandido. Hoje bandido tem mais direito do que um cidadão comum. É uma coisa impressionante o que nós temos hoje de mordomias para pessoas que cometeram crimes. Okay. E o Bolsonaro aborda isso de uma forma competente e consegue mergulhar sobre esse público. Karina. Eu acho que o Bolsonaro é o que há de pior na política brasileira. Então, não existe nenhuma dúvida, na minha opinião, sobre o que representa Bolsonaro. Um projeto atrasado de sociedade, um projeto que de frases feitas que não apresentam soluções concretas para a realidade da vida do povo. E eu queria focar nessa pergunta do Edgar. A que se deve esse crescimento? E eu acho que o crescimento do Bolsonaro, primeiro, tem a ver com a crise econômica. Então, um desespero muito grande da população que perde emprego, o desespero com a segurança, a saída fácil, a saída da autoridade, ela acontece, ela surge muito nesses momentos de crise, né? O Trump, nos Estados Unidos, representa um pouco isso, a coisa do desemprego, a coisa da insegurança. Então, isso é um fator. Mas um outro fator que eu queria chamar a atenção e que tem a ver com essa nova política, que é a questão das redes sociais. Porque eu acho que nós, jovens,
precisamos comunicar muito bem nas redes sociais, mas nós não podemos entrar no jogo do qualquer custo. Eu sou jovem, fui presidente da União Nacional dos Estudantes e nunca topei o debate fácil, que é o debate da guerra de memes, que é um debate muito representado hoje pelo MBL, por exemplo. E eu acho que é engraçado que o MBL hoje diga, não, Bolsonaro não, o caminho não é esse, mas você, querendo ou não, ajudou para que naquele momento, naquele cenário de fake news, nesse cenário de baixo nível de política, essas figuras surgissem. Então, por mais que você não concorde com as opiniões dele formalmente, você ajudou que ele surgiu, sabe? Ok, vamos lá. Ó, o nosso tempo acabou, Vini. A última pergunta pra gente fechar. Rapidinho, um breve balanço aí de 2 anos do impeachment da Dilma e do governo Temer. O que vocês acham? E especificamente aí da reforma da Previdência, agora que ele tá indo nos programas, fazendo toda essa comunicação. 30 segundos. Tá bom. Eu acho que a população foi iludida de que, tirando a Dilma, as coisas iam melhorar. Tirou a Dilma e o Brasil se emburacou numa crise pior ainda. O governo Temer é um governo do baixo clero da política, daqueles que ficaram o tempo todo no governo fazendo interesses pessoais, e é um governo que ataca a maior parte da população. A reforma da Previdência é a maior representação disso. É um retrocesso sem tamanho, é uma volta ao passado. Você é contra? Fala, Paulo. Sim ou não? Sou contra a reforma da Previdência. Sim. Paulo. Bom, governo Temer não é o governo dos sonhos do brasileiro, mas é o que a gente tem, é o que inclusive a Karina votou em 2014, votou em Dilma e Michel Temer, e hoje nós temos um presidente que pelo menos está fazendo reformas que, na minha avaliação, são reformas importantes. A reforma trabalhista foi uma vitória para o povo brasileiro, deixar o povo livre de ser obrigado a pagar imposto para sindicato que nem ele mesmo acredita. Só no Brasil mesmo, hoje já é passado. Reforma da Previdência, necessária. Nós temos 627 bilhões em receita de Seguridade Social hoje, gastando 796 bilhões, ou seja, um déficit de 169 bilhões. Como é que resolve isso? No discurso? No blá blá blá? Não, é na prática, é na ação. Tem que reformar a Previdência. Não é a reforma dos nossos sonhos? Não é, mas precisa ser feita para que o Brasil consiga crescer. E lembrando que o Brasil já cresceu de 2017 para 2018, visto que nós não víamos isso há muitos anos. Ok, eu preciso encerrar, agradecer aqui a presença no Morning Show do prefeito regional de Pinheiros, sob a gestão do prefeito João Dória, o Paulo Matias, do PSDB, e da ex-presidenta da União Nacional dos Estudantes e atual presidenta da União da Juventude Socialista, Karina Vitral, do PCdoB. Obrigado. Boa sorte a vocês. Obrigado, Edgar. Obrigado mesmo. E boa sorte a nós. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Agora 11h26, horário de Brasília. Olha, amigos, faça esse debate que tivemos aqui envolvendo o Paulo Matias, do PSDB, e também a Karina Vitral, do PCdoB. A gente vai deixar aí vários assuntos para serem tratados futuramente aqui nesse mesmo Morning Show. A gente falou do Gilmar Mendes, o que aconteceu com o Gilmar Mendes, né? Ficamos devendo alguns assuntos, mas vamos colocar em pauta, hein, Arcon? Big Brother. Big Brother. Ora, o mais importante de todos. Que isso, bicho? Vamos lá, temos tuiteiro ganhador? Lógico, porque mais uma vez entramos nos TTs, virou passeio, tradição. Ah, garoto. Tá mandando bem, Vini. Você falou, entrou. Quando eu pego no tranco, Então, aliás, vou ficar devendo o WhatsApp também, que com esse tempo aqui ficou exíguo. Mas pelo Twitter vencedora, Angel Alcoba. Boa, Edgar. É isso aí. Valeu, e assim a gente termina mais uma edição do Morning. Amanhã tem Otávio Mesquita aqui. Porra! Grande amigo de pizza, meu. Você gosta dele? Mesquita o rei da madrugada. Amanhã você vai fazer uma pergunta pra ele. Pode deixar. Obrigado pelo prestígio e pela audiência. Amanhã tem mais, às 10 aqui na PAN. Tchau.